Bom, gente, estamos de volta aí. Nosso segundo vídeo, então, né, agora falando sobre unidades de concentração. E nesse vídeo a gente vai falar sobre concentração molar ou concentração em quantidade de matéria e sobre título, falar um pouquinho também sobre frascos de álcool, tentar compreender algumas embalagens. Quando a gente vai falar de concentração molar, antigamente isso aqui era chamado de molaridade e hoje em dia é muito mais chamado de concentração em quantidade de matéria. Por quê? Lembra que o mol é a unidade do Sistema Internacional de Medidas para a quantidade de matéria, tá? Então, se você encontrar lá como concentração em quantidade de matéria, significa que é a mesma ideia. Falar sobre concentração molar, então, nada mais é do que expressar justamente isso. Quantos mols de um determinado composto você tem em um volume de solução? A diferença é que agora o volume ele tem que ser estipulado como sendo 1 litro. Então a gente pode determinar que a concentração molar ela expressa o número de mol de soluto presente em 1 litro de solução. Tá? Quanto soluto eu tenho para cada litro de solução. Então uma coisa bem comum aqui já de perceber é que isso aqui é algo que você vai ter que descobrir. Isso aqui normalmente é uma incógnita que você terá que descobrir, tá? Normalmente você vai ter que determinar quantos mols de soluto existem naquele sistema, dado o problema que ele deu, e aí dividir isso para cada 1 litro. Aí eu posso calcular isso por uma regra de 3, ou posso calcular usando aqui fórmula, olha só. A concentração molar, esse M maiúsculo, pode ser que vocês encontrem também assim, ó. Vou fazer aqui em cima. Vocês podem encontrar ela representada dessa maneira aqui, ó. Assim, e um número aqui dentro, por exemplo, 8, significa que é 8 molar. Eu também posso colocar assim, ó. Posso escrever ou 8 mol por litro. Tá? Então, todas essas formas de notação são úteis e são utilizadas. Tá? Claro que é mais comum ainda hoje em dia escrever assim, ó, 8 mol vezes litro na menos 1, isso aqui é exatamente igual, né, à linha de cima. Então, eu posso calcular ela da seguinte maneira. A massa de soluto dada no problema sobre a massa molar do meu soluto, vezes o volume da minha solução em litro, mas massa de soluto sobre massa molar é número de mol. Então eu posso colocar, olha só, que a concentração molar é o número de mol de soluto, quantos mol de soluto eu tenho, dividido pelo volume da minha solução em litro, ou voltar lá e usar aquilo que salva sempre a química, né? A boa e velha regra de 3. A gente vai dar preferência sempre em trabalhar por regra de 3. Por que isso? Principais concursos vestibulares do país, a prova do Enem, não trazem para você formulário de química. Tá? Salvo a prova do ITA, que traz algumas informações, algumas constantes bem importantes, mas é outro nível de cobrança, nas provas mais comuns a gente não tem formulário, então vale a pena fazer por regra de 3, até porque é uma interpretação de texto e um trabalho matemático. Beleza? Vamos dar uma olhada então? Olha só. Quando eu falo aqui sobre concentração molar, eu pego uma questão que também é do Enem, tá? Essa questão aqui, ó, esqueci de deixar aqui em cima, mas é uma questão do Enem. E ela diz o seguinte: suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, e olha só, ele deu a massa molar de 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose neste cafezinho? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é gravar, ou grifar, melhor dizendo, né, as minhas informações importantes. Fazendo isso, olha só, eu sei que eu tenho 3,42 gramas de sacarose, num volume de 50 ml, e eu quero calcular isso em mol por litro. Veio aquela minha incógnita, como é que eu passo essa massa de sacarose para mol? Então a minha primeira preocupação aqui ó, é determinar o número de mol. Quantos mols eu tenho? Isso aqui eu preciso resolver. Para resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar a massa molar, então vou grifar aí ó, a minha massa molar como sendo de 342 gramas para cada mol. Agora eu posso fazer uma regra de 3. Se 1 mol são 342 gramas, quantos mols eu tenho em 3,42 gramas? Que foi a massa que ele utilizou. Aí eu chego à conclusão que eu tenho 0,01 mol de sacarose naquela xícara. Agora, esse valor, ele está dissolvido, né, em 50 ml. Eu vou ter que fazer ele para 1 litro, porque eu quero mol por litro. Outra regrinha de 3. Olha lá. Como é que eu vou fazer essa outra regrinha de 3? 0,01 mol está para 50 ml, assim como x mols estão para 1000 ml. Reparem que eu deixei na mesma unidade aqui, ó. Tá? Como eu estou fazendo em ml, eu coloquei em ml. Professor, eu quero fazer para 1 litro, tem problema? Não, olha só, você poderia ter feito isso aqui, ó. 0,01
está para 0,05, assim como x está para 1. Tá? Vai dar na mesma. Agora, eu tiro isso aqui e prefiro trabalhar em unidade, em ml, unidade de ml, para me livrar da vírgula. Tá? Quando eu tenho volumes pequenos, eu prefiro trabalhar em ml. Então, 1000 vezes 0,01 dividido por 50, eu tenho 0,2 mol aqui. Tá? Então, 0,2 mol, esse número de mol estava em 1000 ml, significa que a minha concentração é de 0,2 mol para cada 1000 ml, ou seja, por litro. Beleza? Marlon, eu não quero fazer por regra de 3. Tudo bem, te dou a chance. Vamos lá, vamos apagar aqui a nossa resolução. Quero fazer por fórmula, né? Se eu quisesse fazer isso aqui por fórmula, o que eu teria dito? Eu teria dito que a minha concentração molar é igual massa do soluto, 3,42, dividido por massa molar do soluto, 342, vezes volume em litros, 0,05, né, que são 50 ml. Isso aqui vai dar também 0,2 o quê? Mol por litro. E eu tenho a mesma resposta. Claro que fica muito mais rápido fazer pela fórmula, mas lembrando, você precisa gravar essa fórmula. Então, fica a seu critério aí. Tranquilo? Vou apagar de novo aqui, só porque vai aparecer a minha resolução, que eu dou preferência aqui a da regra de 3, né? Então vamos tirar aqui, ó. Tá aí a nossa resolução da regra de 3, 0,2 mol por litro. Uma questãozinha do Enem para mostrar aí concentração molar. Agora, e se eu tiver um soluto que ele não é covalente, como o caso da sacarose, que ele não se dissolve? Se eu tiver um soluto, pode até ser covalente, mas que dissocia, que ioniza, tipo um ácido, ou um soluto iônico que dissocia, um soluto que dissolva e libere íons. Eu posso querer calcular a concentração molar desses íons. Para isso, eu uso a concentração molar de íons ou a molaridade dos íons. Nesse caso, galera, eu preciso levar em conta sempre, tá, a dissociação e a ionização, levando em conta a estequiometria do processo. Então eu preciso, por exemplo, pensar em coisas como essa aqui, ó. O sulfato de sódio, quando eu coloco em água, ele me fornece 2 cátions de sódio e 1 ânion sulfato. Então a proporção é de 1 para 2 para 1. Imagina que eu preparei isso aqui, ó. Preparando uma solução, 250 ml de Na2SO4, 0,4 mol por litro. Qual a concentração, ou qual a molaridade, dos íons sódio? Então eu só quero saber agora qual é a concentração molar de íons sódio nesta solução. Claro que eu vou levar em conta que todo o sódio presente veio do sulfato de sódio. Sulfato de sódio eu sei que é um sal perfeitamente solúvel, então ele dissocia 100%. Se eu tenho 0,4 mols, eu vou fazer por estequiometria, ó, por proporção. O que eu sei dizer? Quando eu tenho 1 mol de sulfato, eu vou produzir 2 mols de Na. Então, se eu tenho 0,4 mol, eu vou ter X. X vai dar 0,8 mol por litro. Cuidem que eu pude fazer isso aqui porque eu queria a concentração em mol por litro. Se ele tivesse perguntado quantos mols de sódio estão dissolvidos, aí eu teria que ter usado os 250 ml, né? Dito que 0,4 mol em 1 litro, X mols em 250 ml. Tá? Se a pergunta for quantos mol de Na, aí eu teria o quê? Eu teria que ter feito a seguinte regra de 3. Eu tenho 0,4 mol de Na2SO4 em 1 litro. Então, quantos mols em 0,25 litros, que seriam 250 ml? X daria igual, né, a 0,1 mol de Na2SO4. Nossa, esse Na2SO4 ficou horrível aqui, né? Mol de Na2SO4. Então, agora que eu sei o número de mol de Na2SO4, eu faria a minha regra de 3. 1 mol está para 2 mol, assim como 0,1 está para x. X daria igual a 0,2 mol. Uma
coisa legal é que se você pensar, você não precisa fazer isso, que eu fiz aqui a primeira etapa em azul para responder a mesma pergunta. Se você já tem a concentração molar, que foi 0,8 mol para cada litro, você poderia ter usado este valor do 0,8, aqui, ó, para chegar na mesma resposta, olha só. 0,8 mol em 1 litro, quantos mols de Na em 0,25 litros, ou seja, 250 ml? 1/4, 0,2 mol de Na+. Então, eu sempre levo em conta a estequiometria. Se eu vou levar em conta a estequiometria, eu vou precisar revisar dissociação e ionização. Se você tem dúvida, leve isso aqui em conta. Outra informação, eu usei aqui um sal que tinha dissociação 100% completa. Alguns exercícios vão te falar, olha, sabendo que dissocia 30% do sal, ou num ácido, isso é comum, tá, em ácidos moderados, sabendo que ioniza 30%, 25%. Oh, desculpa aí, rolou um monte de cachorro aqui na frente, os cachorros fizeram a festa, né? Vou apagar aqui então o que a gente escreveu, né? Só para chamar atenção para essa questão do grau ali, por exemplo, se fosse o ácido moderado, né? Olha só, sempre que você tiver... vamos limpar a tela toda aqui mais rápido. Sempre que você tiver, então, que levar em conta a dissociação ou a ionização, cuidem, tá? Com o grau de dissociação ou com o grau de ionização. Com aquela porcentagem que ioniza ou que dissocia de um determinado soluto. Isso que o exercício vai te dar, ele vai comentar com você. Se ele não falar nada, você pode considerar 100%. Então, vou pegar um exemplo para a gente fazer aqui desses de íons, né? Olha só. As concentrações em mol por litro dos íons cálcio e hidroxila em uma solução aquosa 0,01 mol por litro de hidróxido de cálcio são, respectivamente. Reparem que ele não falou para a gente sobre grau de dissociação. Então, eu vou considerar 100%. Quer dizer, se eu levar em conta o hidróxido de cálcio, vou só trocar a cor da caneta aqui, ó. O hidróxido de cálcio, né, CaOH2, ele se dissocia em cálcio mais 2 e 2 hidroxilas, 2OH-. Então, levando isso aqui em conta, agora eu vou pensar o quê? Cara, CaOH2, eu tenho 0,01 mol deste. Quanto que eu tenho de cálcio e quanto que eu tenho de hidroxila? Eu vou olhar para a minha estequiometria. A minha estequiometria me diz que para cada 1 hidróxido de cálcio, eu vou produzir 1 íon cálcio e 2 íons hidroxila. Então, se 1 para 1 é a proporção do hidróxido de cálcio com o íon cálcio, o meu X aqui é 0,01. E para hidroxila é o dobro, 0,02. Tá? Então, resposta aí, alternativa B, 0,01 e 0,02. Beleza? Outra ideia que a gente tem, tá, é que vocês revisem dissociação e ionização, tudo que eu falei no slide anterior. Agora, galera, outra unidade para nós, tá, para finalizar essa aula, é a unidade de título. E o título ele vai existir o título em massa, que na realidade é uma proporção entre a massa do soluto e a massa total da solução. Você pode calcular o título pensando na porcentagem e escrevendo essa porcentagem em número aí sem o símbolo de porcentagem, ou seja, um número decimal. Aí eu posso calcular o título, olha só. O título em massa é a massa do soluto sobre a massa da solução. Se é massa sobre massa, o título ele nunca pode dar 0 e nunca pode dar 1. Por quê? Para que essa divisão dê 0, eu teria que ter 0 ou na massa do soluto, não tem soluto, ou na massa da solução. E divisão por 0 não dá, né? Então, para dar 0, a massa do soluto teria que ser 0. Aí você não tem solução. E se desse 1, significaria que a massa do soluto seria igual à massa da solução. Resultado, de novo, você tem soluto puro e não tem solução. Então, o título é sempre menor do que 1, e maior do que 0. Outra coisa, normalmente, isso vem expresso na forma da porcentagem, como eu citei, ó, 0,9%. E aí eu posso passar. A porcentagem, ela é o título vezes 100. Então, quer dizer que se eu quiser o título em massa, eu posso fazer o quê? A porcentagem, né, dividida por 100. Na prática, se eu escrevo 8%, isso significa o quê? 8 sobre 100, ou seja, 0,08. Isto aqui é a minha porcentagem. Este aqui é o meu título. Então, eu posso fazer essa relação direta aí. O título ele vai existir em massa e em volume. Eu vou mostrar para vocês o em volume daqui a pouco. Pensando num exemplo, olha só.
Determine o título em massa de hidróxido de sódio de uma solução preparada dissolvendo 50 gramas de hidróxido de sódio em 450 gramas de água. Então, eu vou começar grifando os meus dados importantes, né? Minha massa é de 50 gramas de hidróxido de sódio, o meu valor aí de massa dissoluto é de 450 gramas. Então, eu já sei que a solução, ela é soluto mais solvente, lá do módulo anterior. Então, tá aqui, ó, solução é soluto mais solvente. Então, a minha solução são os 50 gramas do hidróxido de sódio mais os 450 gramas de solvente, que é a água. Ou seja, a minha solução tem 500 gramas. Agora, gente, eu vou fazer por regra de 3, que é mais fácil, e vou fazer por porcentagem. Tá? Olha só, por regra de 3, 500 gramas é toda a minha solução, é 100%. A minha massa de soluto é de 50 gramas. Então, quantos por cento isso equivale? X é igual a 10%. Lembra que, para chegar no título, eu preciso tirar esse símbolo de porcentagem. Então, 10% igual a 10 sobre 100, ou seja, 0,1. 10% é a porcentagem, 0,1 é o meu título, tá? Que é o que me interessa. Então, a minha resposta seria 0,1. Se eu fosse fazer pela fórmula, a minha resolução seria o quê? Título é a massa do soluto sobre a massa da solução, então o meu título seria 50 gramas dividido por 500, 0,1, tiraria direto o meu valor aí, beleza? Então, duas possibilidades de relações que a gente tem diretas. Então, a gente calculou aí, né, o exemplo, vamos seguir. Tá? Eu prefiro a resolução por regra de 3 sempre, tá, gente? Título e volume, a ideia é a mesma, tá? Vai ser a relação de volume, então, mesma noção, opa, me empolguei, a mesma ideia. Lembra a porcentagem, o título aqui, ó, em volume, né? Então, exatamente a mesma noção, posso fornecer em porcentagem, tanto que aqui tem um caso de álcool etílico, 96% em volume, e a resolução é a mesma. De novo, eu te sugiro fazer por regra de 3 e depois jogar isso aqui para título. Tá? Vamos pegar um exemplo para a gente fazer, olha só. Em 200 ml de uma solução alcoólica de fenolftaleína, contendo 8% em volume dissoluto, o volume de fenolftaleína em ml contidos na solução é igual a quanto? Bom, agora ele está trabalhando com porcentagem, então a problemática está associada ao título, mas ele cobrou aqui via porcentagem, tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu sei que 200 ml é toda a minha solução, né? Vou grifar ele aí, ó, e 8% dessa solução é o volume dissoluto. Uma coisa legal também é lembrar aqui que eu tenho a fenolftaleína que eu estou usando, né? E essa fenolftaleína é aquele indicador que em meio básico fica rosa e em meio ácido fica incolor. Então lembra disso aqui, lembra que a fenolftaleína é um indicador, porque isso aqui vai ser usado nos próximos módulos, aí, nas próximas aulas, né? Quando a gente for falar de titulação. Normalmente ela é produzida, tá? A solução de fenolftaleína é uma solução alcoólica. Então a gente dissolve o sólido orgânico, que é a fenolftaleína, em etanol. Para a gente calcular isso daqui, tá? Como é que vai ficar? Vou fazer por regra de 3, os meus 200 ml são 100% da minha solução. Quantos ml que equivalem a 8%, então, que é a fenolftaleína? Meu x vai ser igual a 2 vezes 8, 16 ml. Aí a minha resposta, item A. Uma coisa legal é cuidar que às vezes ele te dá a porcentagem em soluto e ele quer saber a do solvente. Então, ele poderia ter perguntado, tem uma questão aqui no estado de Santa Catarina, não lembro agora de qual universidade, que ela falava justamente sobre isso. Ela falava todos os dados sobre o soluto e queria saber sobre o solvente. Então, toma esse cuidadinho aí. Galera, uma coisa que vem aparecendo bastante para nós é grau de Gay-Lussac e o INPM. Quando você pega, por exemplo, frasco de álcool, né? Vamos só pagar aqui, ó, nome. Mas eu tenho aqui, ó, álcool 70, né? Vamos melhorar isso aqui, vamos inverter aqui para vocês conseguirem ler melhor, ó. Tá lá, ó, álcool 70, né? Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho que entender o que significa esse 70. Esse 70 é grau, tá? INPM aqui, eu posso descrever ou grau de Gay-Lussac, vai depender como está descrito. O que isso significa? Isso significa a porcentagem que eu tenho. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho vários frascos, né? Ó, álcool 70 graus de Gay-Lussac, que é o caso desse que eu mostrei para vocês. Significa que a porcentagem em volume, que é o álcool 70 que a gente vem ouvindo falar bastante agora em período de isolamento, período de pandemia. Existem vários álcools, olha só, 54, 70, 80,
tá? O 96, aqui é 84 mais ou menos, o 96. Então são álcoois com aplicações diferentes. Antigamente a gente tinha este aqui, o álcool líquido 96, em todos os mercados. Por causa dos acidentes, ele foi retirado, né? Ele é muito volátil. Começou-se a vender esse aqui, o 46 ou 54, para grau de Gay-Lussac, para venda, para limpeza. Aí depois tem o álcool 70, que é o antisséptico, esse amigo de todo mundo agora, né? E o acendedor aí, o álcool 80. Repara que eu estou falando em porcentagem, mas tem horas que eu estou falando em grau de Gay-Lussac, que é volume, tá? E tem horas que eu estou falando em INPM, que é a porcentagem em massa. Então, muitas vezes, um mesmo álcool, olha só, ele tem dois números associados. A maior parte dos fabricantes coloca os dois valores, mas já teve casos, tá, de fabricantes que colocavam somente um dos valores para induzir pensando que tinha uma maior concentração. Hoje em dia a gente não tem mais nada disso, pelo menos não nas marcas aí mais conhecidas e mais difundidas. Então, terminologia nada mais é do que porcentagem em massa ou porcentagem em volume. Gente, pensando nessa ideia, existe um site, tá aqui ó, o linkzinho dele para vocês, tá? Se você pegar aqui, é um hiperlink, que ele vai te dar a unidade que você quer. Ó. Você quer em porcentagem? Quer em grau de Gay-Lussac? Quer em NPM? E faz essas conversões para você. Tanto que está aqui, ó, tá? O link de novo. Olha, converte de NPM para grau de Gay-Lussac. Coloca o valor em NPM do álcool aqui, tá? E ele vai te dar o valor aqui em graus de Gay-Lussac. Por exemplo, se a gente pensasse aqui ó, em escrever, né? Claro que eu vou pegar um dado que a gente tem aqui de trás, olha só. 92,8 vai virar 96. Então, se eu entrasse com 92,8 aqui, eu teria que tirar aqui 96. Tá? O site funciona bem legal, é um site bacaninha aí para você fazer conversões de unidades de etanol. Galera, fechamos aí então o segundo vídeo. Tá? Aqui embaixo, de novo, vai aparecer o próximo, né? O link aí para o próximo, onde a gente vai finalizar as unidades de concentração. Muito obrigado e até a próxima.